Fiel! E agora, quem é o melhor pagador do Brasil? Quem é o time que cumpre com suas obrigações? O Corinthians, porra! O Corinthians paga o Santos Laguna e se livra de todos os transferban. E agora, Fiel, agora é ir ao mercado, agora é contratar. Pra você que duvidou, eu só lamento. Eu falei que o Corinthians ia fazer um time forte pra Libertadores. O Corinthians limpou a folha e agora vai em busca de um nome grande. Um cara que chega e veste a camisa e resolva. Representa com like, Fiel, e vamos ver as notícias do Corinthians. E não esquecem, hype esse vídeo pra gente aí. O Corinthians pagou nesta quinta-feira, soltem os fogos, a dívida que tinha com Santos Laguna do México pela contratação do Félix Torres. Derrubou o transferban imposto pela FIFA no dia 12 de agosto do ano passado. A diretoria do Timão vinha negociando com o time mexicano um valor único para quitar o débito. Valor total, contando dívida e taxas, é de R$ 41 milhões, 600 mil. Com o pagamento da dívida, a FIFA vai ser comunicada em seguida, vai retirar o transferban do clube paulista. Agora, ele está com essa tal liberdade que você falava ontem, Gustavo Zupac. Esse homem paga, é pagador esse homem, esse Osmar Stabile. Não, o que o Osmar pagou de boleto até agora, eu falei, eu não paguei ainda nem meu IPVA vem semana que vem. Comece. O que ele já pagou de boleto é brincadeira, já vale o ano inteiro, ainda mais no histórico recente do Corinthians, acho que desde o Vicente Matheus ninguém nunca pagou tanto boleto quanto o Osmar Stabile na história recente do Corinthians. Brincadeiras à parte, é vergonhoso, né, um clube como o Corinthians precisar pagar aí quase 10 milhões de euros, mais ou menos, né, um pouco menos do que isso, para poder voltar a poder contratar, né? Se a gente olhar o que o Corinthians pagou por Matias Rojas para impedir um outro transferban, o que pagou agora pelo Santos Laguna, pelo Félix Torres, o que pagou para a CBF para liberar a CNRD também e tirar o transferban da CBF, é muito dinheiro para um clube desse tamanho, para ele ficar zerado, assim, né? Então, o Osmar Stabile fez o melhor para o Corinthians nesse momento, mas o Corinthians como clube estar nesta situação é algo vergonhoso e que seja a última vez. O pior é que a gente não é capaz de garantir que será a última vez, porque o jeito que o Corinthians é gerido nas últimas décadas não dá certeza a ninguém que isso não vai voltar a acontecer, né? E a impressão que eu tenho é que o Corinthians só pagou essas dívidas porque existia um transferban. Se não existisse um limitador para transferências, talvez o Corinthians não tivesse pago o Matias Rojas e, vai lá na justiça brigar pelo que é seu. Talvez não tivesse pago o Santos Laguna, depois eu te pago, vai lá brigar pelo que é seu. Mas como existe, felizmente, uma punição hoje para clubes que não pagam, aí as coisas acontecem um pouco mais. Por isso que eu tenho expectativa para 2028, né, que é quando deve entrar em vigor o fair play financeiro da CBF, idealizado pelo Samir Chaudhry, porque infelizmente num país onde grande parte dos clubes é muito mal gerido e as dívidas se proliferam, só através da punição os clubes pagam. E só através da punição o Corinthians se organizou para pagar. Agora o Corinthians está livre, com pouco dinheiro na praça e tem que ser muito cauteloso e criterioso para escolher as contratações. Acho que o olhar do Corinthians, no meu entendimento, devia ser mais ou menos o que a gente falou agora sobre o Flamengo em relação a como olhar as janelas, né? O Corinthians tem um time, a janela de agora deveria ser uma janela modesta de reparação e de um pouco mais de opção para o Dorival, e o Corinthians tentar se organizar para, no meio do ano, olhar para talvez, jogador mais valioso, né? Porque não se sabe no meio do ano se o Yuri Alberto vai estar, ele está tirando o passaporte europeu, a Roma está de olho. A gente não sabe depois do meio do ano se o Memphis acaba o contrato, tem Copa do Mundo, será que o Memphis vai querer ficar mais um ciclo aqui ou vai querer voltar para a Europa? Será que o Corinthians vai querer continuar pagando o que vale? O Bidon, valorizado, o Hugo Souza, talvez goleiro de Copa. Então é possível que no meio do ano o Corinthians precise olhar de maneira maior para o mercado. Então, corrige agora, se organiza um pouco melhor e no meio do ano, se a liberdade ainda estiver aí, o Corinthians pode, quem sabe, dar uma cartadinha um pouco maior. Mas é bom que tenha pago o transferban e é muito vergonhoso para o clube que esse período tenha acontecido. Pois é, e é muito tempo, né, André Kfouri, para chegar a este ponto. Foi em agosto. A gente está em janeiro para pagar o transferban e agora o Corinthians poder contratar. Tem aquela coisa também, tá no meio da janela, ninguém vai poder chegar agora também, vai arrastando aí até dar o tempo certo para pagar. E de certo modo, o final do ano do Corinthians, né, em 25, o final da temporada com o título da Copa do Brasil, numa situação de não poder contratar e mais atenção a jogadores que
poderiam sair, e agora é bem verdade, a gente tem que lembrar, o Corinthians perdeu o Maicon, né? Sim. O Corinthians já trouxe um zagueiro, né? A montagem do elenco para agora e para os próximos e para o futuro próximo, ela dependia evidentemente desses compromissos que precisavam ser saudados para o Corinthians poder contratar e inscrever jogadores. Mas ele passou um tempo razoavelmente longo sem poder fazer isso e, futebolisticamente falando, conquistou um título com um elenco que estava aí. Se você for conversar com a comissão técnica do Corinthians, e eu só estou falando isso porque eu conversei no final do ano, e nada em off, tudo uma conversa tranquila, o nível de dificuldade que as pessoas que trabalham na comissão técnica do Dorival Júnior enfrentaram, especialmente da metade do ano para frente, levando em conta tudo, ambiente político do clube, os escândalos, troca de comando em cima, mudança de jeito de fazer as coisas, que evidentemente decorre da troca de comando, a pressão, o incômodo dos jogadores, a situação do Memphis, o fato de muitas lesões, como acontece, claro, em quase todos os clubes, terem atrapalhado ainda mais um clube que tem um time, mas não tem muita manobra para fazer substituições e para trocas de pessoal. E olha, mesmo assim o Corinthians conseguiu não só chegar à final da Copa do Brasil, como ganhar o troféu. Então, é claro, eu não estou nem próximo de sonhar em dizer que o impedimento de fazer contratações, que é a maior humilhação que um clube pode sofrer, porque é a etiqueta de caloteiro. Olha, você deve tanto, você faz tanta coisa errada, que você vai ter que se virar com o que está aí. E não reclama, até você aparecer com dinheiro. É muito feio, é humilhante, é ridículo, é muito, muito, muito feio. E eu não estou nem perto de dizer que isso foi saudável, porque as coisas, o jeito de fazer as coisas mudou. Mas o Corinthians futebolisticamente sobreviveu ao final do ano assim e foi campeão da Copa do Brasil, que é uma Copa, é uma forma diferente de disputa, tem outras coisas que vão para dentro do campo e podem determinar uma vitória e uma derrota, mas o mérito é indiscutível da comissão técnica e dos jogadores. Agora vamos ver se a volta à viabilidade de um clube normal, de um clube comum, vai trazer um novo jeito de trabalhar também em relação ao orçamento. Vamos seguir o Sport Center, tem muito mais vindo pela frente. Vai, Corinthians. Poró, porque o Corinthians vai ao mercado. Mas tem o Transferban, mas tudo bem, calma, isso aí tá em casa. Tem o Transferban ainda, tá? Tem o Transferban, ainda não dá pra tem contratar. Tem um ou tem dois? Tem que pagar o Félix Torres, agora Félix só tem Torres. um. Só tem um. Que tá negociando com o Inter, agora né? só tem um, exato. Do Matias Rojas não chegou a ser Transferban, mas já tá resolvido, quitou. Da CBF também, pagou antecipadamente a parcela pra dizer assim, ó. E a informação. Sou um bom pagador. O Corinthians quer mostrar que é um bom pagador no mercado. Pagou antecipadamente a parcela para dizer assim, ó, o Corinthians vai pagar pelo Félix Torres, que deve estar a caminho do Internacional. E aí, cai... O Paulista chegando. Pra titular, ao lado do Gustavo Henrique, porque o André Ramalho terminou bem a temporada. Terminou bem a temporada, mas o Corinthians tem que ter um pouco mais de profundidade na posição do zagueiro, né? Era um desespero a hora que o Gustavo Henrique se machucava. Você via, ia entrar quem? O Kaká? Félix Torres? O torcedor tá quase levando o Félix Torres no aeroporto para ir pro Internacional. Zagueiro de seleção, hein? A grande questão com o Gabriel é a idade e aí a condição física. O Celso falou bem antes sobre... Aí o histórico de lesões também. E aí entra o histórico de lesões dele. O jogador que está acostumado a jogar 35, 37 partidas por temporada vai chegar aqui e vai ser submetido a uma temporada de 70. Então o Corinthians vai ter que fazer essa manutenção de algumas peças que tem, como o Gustavo, o André, e aí adicionar o Gabriel, porque o cara não vai conseguir jogar no calendário que a gente tem aos 35 anos, em alto nível, 70 e poucas partidas. Então não chegaria com status de titular? Para mim, não. Para mim, ele não chega como status de titular, até porque você tem uma resposta interessante dos dois zagueiros ali, do Gustavo Henrique e também do André Ramalho na reta final de temporada. Eu não vejo o Dorival Júnior usando um esquema com os 3 zagueiros e eu não vejo o Gabriel Paulista, talvez até como um investimento que seria prioridade para o Corinthians nesse momento. É claro que a vontade do jogador... gastou muito não com ele.
Eu sei, mas eu acho que você não gasta nada, na realidade, né? Porque ele acaba abrindo mão até do que ele deveria receber no Besiktas e etc. Abriu mão de 30 milhões. Exato. Só que assim, abriu mão de 30 milhões para jogar no Corinthians, mas ele ainda assim vai receber salário, ele ainda assim vai receber luva, e eu acho que o Corinthians não tá numa situação em que ele pode investir num jogador que pra mim é uma incógnita de como vai chegar. O Gabriel Paulista nunca foi um zagueiro técnico, ele sempre foi um zagueiro muito físico. E aos 35 anos, eu acho que você perde a sua característica física. Ele é um cara que, de novo, desde a temporada 2021 não faz mais de 30 jogos. Ele tem temporada com 17, com 5 jogos, com 23 jogos. Não, eu acho bom. Eu não acho ruim, não. Eu acho que assim, não é ruim, mas não me enche os olhos. Eu acho que assim, eu acho que o Corinthians poderia investir o que vai investir nele em outros jogadores que podem oferecer algo. Porque o Corinthians, ele não tem. Eu não sei, pelo menos esse é o meu entendimento. Eu acho que o Corinthians não tem margem para errar. Sim. O Corinthians não pode se dar o luxo de fazer contratação exata, uma contratação que, pode ser que dê certo. Eu acho que o Corinthians poderia ir numa certeza muito maior. Mas as certezas não querem vir pro Corinthians, Celso. Eu concordo, mas eu acho interessante, por isso eu acho que eu ia falar, eu acho interessante o movimento do Gabriel Paulista vai mapear o mercado. Eu acho que não é o perfil de Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista, o Fabinho Soldado já estava conversando com ele na última temporada. Já havia esse interesse dele quando voltasse para o Brasil, poderia ir ao Corinthians. Marcelo Paz chega e continua as conversas, consegue trazê-lo, né? Como eu falei, ele não custou nada, porque o Corinthians só está procurando jogadores livres no mercado por empréstimo. Não tô aqui, então Olivia. Isso diminui um pouco, assim, a qualidade na busca? Porque o Fabinho sofreu muito isso ano passado. Eu não estou aqui para falar que é um fracasso, mas talvez para a gente colocar na devida perspectiva. Perfeito. Para chegar daqui a pouco e falar, não teve sequência, não está tão bem, demorou a engrenar, e a gente virar e falar, mas a expectativa era essa. Você não está contratando um cara para... Não, está chegando o cara que vai resolver a sua zaga. Não é. E não acho que o Corinthians tem essa bala hoje para fazer... Mas qualifica. Esse tipo de... Mas qualificar, a gente está colocando uma qualificação, eu entendo o elogio do Bubu, é muito mais uma qualificação pelo histórico. Isso. Por onde passou, pelo que já fez, não pelo que ele está jogando de bola agora. Ele está jogando de bola agora, é um cara que tem um histórico de lesões, inclusive. É um cara que perde um pouco essa condição física, esse vigor com o passar do tempo. É um cara que não está vivendo o seu auge técnico. É um cara que você tem dúvidas sobre sequência, sobre o que vai te entregar. E ele tem uma reserva técnica que ele pode te agregar ali em momentos pontuais. Agora, é bom colocar essa devida perspectiva. Ninguém está falando que é ruim de bola, que é pereba, que não tinha que ver. É só isso. E entender se o Corinthians tem essa condição de fazer esse investimento. Não é a solução e não é um cara, por exemplo, de primeira hora que quem tem bala na agulha iria contratar para resolver problema de zaga. É para compor elenco? Beleza. É para ser um cara de 20, 25, no máximo 30 jogos por ano para cobrir buraco de temporada, de suspensão, de possível lesão, de calendário? Beleza. Agora, se tem condição de fazer esse tipo de investimento, ainda que seja pouco, para esse tipo de setor... Aí é uma questão... eu acho que é diferente se o Corinthians tivesse um sistema de zaga, assim, né? Um sistema defensivo, vamos colocar dessa maneira, com um monte de jovem, aí chega um cara mais experiente, ele fala... Não é isso. São só veteranos. Né? São só veteranos. Com 35 anos, o declínio físico, ele existe. Seja Hulk, seja o Scarpa, seja o Gabriel Paulista. Vai acontecer. E aí, óbvio, eu acho que uma coisa que pesa ele quer muito o Corinthians. E eu sempre coloco isso em perspectiva. Postou foto com a camisa do Corinthians. O que tem depois do declínio? O já teve declínio físico? Não, eu já tive declínio físico há uns 20 anos. Agora eu tô no declínio com você. Agora tu joga mais com o cérebro, né, Bubu? Você tá jogando no atalho, Bubu. Tá voando. Agora, dito que o Celso falou também sobre essa questão da realidade do Corinthians, né? Que a gente tá falando de Cruzeiro, de Palmeiras, de Flamengo, que tem dinheiro para investir, o Corinthians não tem dinheiro para investir nessa temporada para pagar jogador. Qual outro zagueiro que vocês lembram assim, livre no mercado por empréstimo, que poderia chegar, que... Não digo melhor, tivesse uma característica diferente da do Gabriel Paulista. Vocês falam que ele é muito físico, né? Muito. Mas chega aos 35 anos, a sequência de jogos na temporada pode atrapalhar um pouco. Quem que vem na cabeça? O zagueiro mais técnico do Brasil nesse século, que é o Thiago Silva, saiu do país agora. Fez um movimento contrário. Mais veterano. Não faria um movimento de trocar Fluminense por Corinthians. Jamais. Não faria jamais esse tipo de movimento. Não vem ninguém a cabeça assim fácil, não. Gente que você tem de... Por exemplo, um pouco mais jovem, de vigor físico. Um pouco mais jovem, de vigor físico, que estava sem espaço no clube anterior para pegar um histórico de janela do ano passado. Você teve uma troca recente de Fabrício Bruno de Flamengo por Cruzeiro. Mas não é
o patamar de investimento que o Corinthians se encontra hoje. Não tem mínima condição de fazer mas será que você não chega pra jogar? O cara que era mapeado com seleção brasileira. Mas eu penso como o Celso fazer um scout e um jogador mais jovem pra trabalhar na Série B mesmo, gente. Ou até mesmo um Gemes da vida que agora saiu do Mirassol. Será que o Corinthians não tem bala pra oferecer? Zaga. Você teve bons trabalhos de zaga. Você teve uma boa zaga. Você teve uma boa zaga de Mirassol ano passado. Você teve uma boa zaga de Ceará ano passado. Você tem times ali que você pode talvez mapear, mas acho que ele dá mais trabalho, né? Não. Trabalhar e observar é trabalho. Trabalho. Sabe que ele traz, o Fabinho já estava conversando, é um nome de peso, já vou ali na bola. Isso, mas esse pra mim é o grande ponto. Também, eu acho que assim, também é um jogar pra torcida. Trouxemos um zagueiro que jogou no Arsenal. Trouxemos um zagueiro que jogou em ligas europeias. Mas eu pensei agora no Marquinhos. O Marquinhos, não, mas esse Marquinhos foi revelado no Corinthians. Marquinhos é um cara de primeira prateleira ainda. Ele é capitão do time do mundo. Mas o Marquinhos é um cara que foi revelado pelo Corinthians. Imagino que também, se voltasse pro Brasil pro fim da carreira, imagino que ele daria uma... Mas aí vale fazer ginástica pelo Marquinhos. Mas calma aí, não vai ser agora. Não vai ser agora. Eu ia dizer, né? Mas em algum momento ele pode voltar. Será que não vale a pena você... Por exemplo, você faz esse investimento. Será que não vale a pena você ir atrás de um... Valeria, né? Agora já foi. Mas você pega o salário, o dinheiro que você claramente vai gastar muito a mais num jogador de 35 anos que é o Gabriel Paulista e vai atrás de um cara que foi destaque do Mirassol. Será que não vale? Será que não vale você olhar para a Série B do Campeonato Brasileiro e olhar? Será que não vale o Marcelo? Pedro, não é Pedro. É um nome composto, esqueci o nome dele agora. É porque... De Ceará. Que fez as últimas... Eu vou atrás. A cobrança da torcida... Para mim, a cobrança da torcida do Corinthians foi muito em cima da questão da defesa e sobre o Félix Torres não ter dado certo. Tá? O investimento que foi feito nele, o Corinthians sofre transfer ban por esse jogador e é um zagueiro de seleção. Então agora, quando fala, mas o Corinthians foi atrás de Félix Torres... Isso aí fala mais sobre o Equador do que qualquer outra coisa, né? Se o Félix Torres é zagueiro de seleção, Marcos Vitor é o menino do Ceará. Os equatorianos. Que é bom. É muito ruim. Marcos Vitor é outro. Mas na seleção ele tem um bom desempenho. Por isso que ele foi vitrine para o Corinthians contratar, inclusive, para transfer ban até agora. E deve ir para o Internacional. Mas o Félix Torres, eu acho que ele tem um problema e ele fica marcado. Tem jogadores que ficam marcados. Jogou até de lateral, né? Eu acho que e o Félix Torres é um dos jogadores que, assim como o Aníbal Moreno, o derby ainda ele tem um peso muito grande. E jogadores que erram nesse tipo de jogo, eles têm a vida curta nos times. O Aníbal Moreno tá fora do Palmeiras, título, né? Eu concordo que o peso do derby é grande, que ele errou no derby e isso marcou ele. Mas ele errou muito no Corinthians. E eu acho que ele não só errou no derby, mas ele erra também no jogo da Sul-Americana, na Neoquímica Arena. Ele erra com uma frequência gigantesca. E ele é o típico zagueiro, assim, é o que... Eu não acho que ele é mau jogador, tá? Eu não acho que jogador ruim chega no nível que ele chegou no Corinthians, eu não acho que jogador ruim chega na seleção. Exato. Eu entendo que ele tá abaixo hoje, acho que do que pede o Corinthians. Mas eu acho que o Félix Torres, ele... é um jogador perigoso porque ele tem uma confiança que não está no mesmo nível da qualidade que ele tem. E aí ele comete erros que são erros grotescos. Não é lembrado o erro da final do Campeonato Paulista? Porque o Félix, é campeão. Exato. O Félix é o Odivan. Ele precisa ter o Mauro Galvão no lado dele para dizer para ele o que ele faz. Talvez. Se ele pode guiar a cabeça dele, ele vai fazer burrada em campo. Talvez. É o que aconteceu. Eu acho que toda o vez que o Félix quis ousar ou pensar um pouco mais, ele fez burrada. Eu acho que o contexto é do Pesolano. É isso. É do Pesolano. Porque ele é um jogador... Físico, ele é um jogador físico. Acredito que a mudança de ambiente para ele também... vai ser boa. Será boa, porque a pressão que ele vem sofrendo no Corinthians depois dos erros, da falta de produtividade, com certeza isso... Zagueiro físico também não é ruim, não. O Gabriel Paulista física, cara. Tem que ter um complemento pra ele, cara. O Parreira tinha essa teoria. Você tem que fazer uma dupla, um cara mais técnico e um rebatedor. Um cara que chega junto, em posição física. Gustavo Gomes tá aí pra provar. Então... Pessoal, dupla de zaga, o Corinthians já teve excelentes zagueiros, mano. Recentemente tivemos Balbuena, quando teve no áudio, campeão. Teve o Balbuena, não vou nem falar do Chicão, Paulo André. Esses caras recentes foram essenciais para o Corinthians, jogaram muito no Corinthians. Até o Castan, lembra do Castan? O Felipe, que era desconfiado, todo mundo tinha um pé atrás com o Felipe. E ele foi para o Atlético de Madrid, brilhou lá e brilhou no Corinthians antes de ir para a Europa. O Corinthians teve muitos bons zagueiros, muitos mesmo. O Gustavo Henrique, até o momento, não tá decepcionando. É bom zagueiro? É bom zagueiro. Mas não chega ao nível do Chicão, do Paulo André. Tô falando isso no Corinthians. Não chega aos pés do Gamarra. Entendeu?
Mas vamos ver. Esse ano o Corinthians monta uma bela dupla de zaga e vai ganhar essa Libertadores. Fiel, Transferban caiu, estamos livres disso. O Duílio e o Augusto fizeram o Corinthians pagar mais de, quase 100 milhões, mano. Quase 100 milhões de reais por causa falar não para não levar processo. Mas você sabe. Pessoal, comenta. Não esquece de hypar, fortalece aí, hype esse vídeo. E o Coringão agora enfrenta a Ponte Preta no final de semana pelo Paulistão. Todo desfalcado com a molecada, mas vamos pra cima. Representa com like, Fiel.